aos domingos à noite. Nós estamos na nossa série Pai Nosso, entendendo a oração. Nós estamos destrinchando a oração do Pai Nosso. Domingo após domingo, nós estamos entendendo um pouco melhor o que Jesus, nosso Mestre, quis dizer através dessa oração. Obrigado, Paulo. Através dessa oração. Oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na transparência. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Relembrando o que nós conversamos nas semanas anteriores, eu não posso deixar de esquecer de relembrar que Jesus está ali no Sermão do Monte, neste recorte, neste momento ali do ministério de Jesus. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele está ali e tem uma multidão de seus discípulos, e naquela multidão tinha judeus e gentios. O que isso significa? Os judeus, grande conhecedor da lei do Antigo Testamento, questionando a divindade de Jesus, se realmente ele era o próprio Deus, e eles se apegavam à sua etnia. Eles achavam que eles estavam salvos pelo simples fato de ter nascido em Israel. E nós sabemos que isso é uma grande inverdade, porque só existe um povo de Deus. O povo de Deus é aquele que está na pessoa de Cristo Jesus, não é por etnia. Sim, Deus elegeu Israel para que fosse espelho para as outras nações e ali pudesse ser visto o verdadeiro Deus, mas a gente sabe que até no Antigo Testamento, aqueles que nasceram em Israel, nem todos foram salvos, porque não creram verdadeiramente em Deus. E aí nós precisamos relembrar que Jesus, ele deixa essa oração, ele lembra dos gentios, dizendo que Jesus condena a prática das vãs repetições, que era um comportamento comum entre os gentios e seus cultos pagãos. Então aqueles que não tinham nascido já no povo, considerado povo de Deus, eles tinham o costume de fazer rezas, coisas repetitivas, achando que assim, por muito pedir, aqueles deuses poderiam escutá-los, né? Eu já citei que ainda existem algumas religiões, ou melhor, seitas, que ainda hoje elas acham que pelo fato de muito se repetir, elas vão conquistar algo da parte de Deus. E aí Jesus vem quebrando todo esse paradigma, dizendo que não é por muito repetir, não é por repetições que Deus vai ouvir a oração. É por alguém acreditar que Cristo Jesus é realmente o verdadeiro Deus. E os judeus apegados à etnia, vivendo uma vida de farisaísmo, achando ter uma espiritualidade maior. O que isso significa? Significa que os judeus, eles se atentavam porque eles tinham nascido ali no povo então de Deus, e que eles eram melhores e mais conhecedores, e eles eram mais merecedores do próprio Deus do que qualquer outra pessoa. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes ainda hoje, eu e você, porque nós já estamos no povo de Deus, nós já entregamos a nossa vida para Jesus Cristo como Salvador, a gente acaba olhando para os de fora com um ar superior, de superioridade. Eu quero te relembrar que foi a graça que te alcançou, foi um presente de Deus para você. Então, se hoje tem pecados vencidos na sua vida, foi por misericórdia de Deus em sua vida e na minha vida. Nós temos que olhar para os de fora com um ar de amor, misericórdia e sempre de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito em nossa vida, e não com um ar de superioridade. É um erro muito comum a gente ver, às vezes, pessoas que se dizem pessoas que amam a Cristo, olhando para os de fora com um ar de se sentir um pouco melhor, um pouco mais merecedor da salvação do que aqueles que estão longe de Deus. Isso é pecado. E é isso que os judeus tinham o costume de fazer. Eles olhavam para os gentios se sentindo melhor, olhavam para toda aquela situação que estava se acontecendo ali e questionando a Jesus sendo o próprio Deus. E nós sabemos que Jesus, ele é o próprio Deus, é o Deus encarnado na figura do Filho, e eles colocavam em xeque tudo isso.
Jesus ensina um modelo de oração que é completo, né? Competição, ação de graça, sem ser demorado ou repetitivo. Então Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso neste contexto. E eu quero te relembrar aquilo que a gente já estudou 2 domingos anteriores. O Pai Nosso, Jesus, quando ele chama Deus de Pai e dá agora a liberdade para que nós possamos chamar a Deus de Pai, ele tem a gente tem um relacionamento com Deus totalmente revolucionário, como Jesus coloca o homem como filho neste relacionamento. Eu e você agora somos filhos de inimigo, nós passamos a ser filhos na pessoa de Cristo Jesus como Salvador. E sim, como eu já falei na outra pregação, quando eu falei especificamente deste recorte da oração do Pai Nosso, eu disse o quê? Que no Antigo Testamento não era comum essa palavra, Pai, chamar a Deus e se relacionar com Ele como um Pai, porque era uma falta de respeito chamá-lo de Pai na concepção do Antigo Testamento. Por quê? Porque Pai é uma coisa íntima, mas através do sangue de Cristo Jesus nós nos tornamos íntimos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, e agora nós podemos nos relacionar com Deus. Isso é um privilégio. Jesus Cristo ele é a ponte, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai até Deus Pai, se não for por mim. E agora ele está ensinando a gente poder chamar o nosso Deus de Pai. Mas por que Pai? Porque é uma figura de liderança, uma figura de respeito, mas uma figura de relacionamento. E por que nosso? Porque não é Pai de uma pessoa só, Ele é Pai de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E continuando, santificado seja o teu nome, viver uma vida digna do Evangelho. Apesar de nós sabermos que a salvação não é por obras, apesar de sabermos que não é pelo que eu faça ou deixe de fazer que eu vou para o céu, a partir do momento que eu entrego minha vida para Cristo Jesus, eu preciso viver uma vida digna daquele que me salvou. Apesar de nós vacilarmos, apesar de a gente muitas vezes pecar, nós temos a consciência que nós temos que nos arrepender e abandonar o mais rápido possível, porque nós sabemos que quem sofreu na cruz foi Cristo Jesus, e nós precisamos abandonar o pecado. Então santificado seja o teu nome, é que nós vivamos uma vida digna daquele que nos salvou, uma vida em resposta àquilo que Cristo já fez em nossa vida. Isso é muito sério, isso não é brincadeira, é poder levar a luz de Cristo aonde quer que você esteja. Então que realmente você possa viver uma vida digna do Evangelho que te salvou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Crer na soberania de Deus, vivenciá-la entendendo a vontade permissiva e decretiva de Deus. O que isso significa? Deus ele é soberano sobre todas as coisas. O que Jesus estava ensinando aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é que a vontade de Deus ela é exposta através da Bíblia. A vontade permissiva, a vontade de Deus é o que nós sigamos a Bíblia, mas na nossa responsabilidade humana, na nossa livre agência, não é livre-arbítrio, não confunda, na nossa livre agência nós temos a nossa responsabilidade em ler mais a palavra, conhecer mais a palavra e fazer agora a vontade de Deus. Tem a vontade decretiva, por exemplo, a salvação, que não tem nada que nós façamos, nenhuma responsabilidade do ser humano na vontade decretiva de Deus, que é a salvação. Não é de você, não é de mim, foi Deus quem por misericórdia te chamou e te transformou para a honra e glória do nome dele. Mas agora na santificação nós somos responsáveis pelos nossos atos e as nossas atitudes perante a palavra de Deus. E é interessante que a soberania de Deus ela às vezes é confundida, porque apesar de Deus mostrar a sua vontade em sua palavra, Ele sabe exatamente quais serão as nossas escolhas. E aí no domingo passado eu fiz questão de dizer que aí entra a fé. Por exemplo, a Trindade é uma questão de fé. Eu posso tentar explicar de diversas formas para os irmãos da Trindade e sempre vai ficar uma lacuna, porque o que faz você crer na Trindade é a fé que você tem em Cristo Jesus como Salvador, que são 3 manifestações, 3 pessoas diferentes com Deus único. E aí eu digo para você que você tem sua responsabilidade humana, existe a soberania de Deus, que essas duas coisas andam juntas, mas elas nunca conseguirão ser explicadas sem a fé em Cristo Jesus. Então que realmente a gente possa crer na soberania de Deus, vivenciá-la todos os dias da nossa vida, entendendo a vontade de Deus permissiva e decretiva. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia
dá-nos hoje. Eu não sei se você sabe, mas a pergunta 104 do nosso catecismo diz assim: pelo que oramos na quarta petição? Olha a resposta. Na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pedimos que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas das suas bênçãos. Olha essa resposta do breve catecismo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pedimos que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas boas dessa vida e gozemos com elas as suas bênçãos. A primeira coisa a pensar essa noite é o pão nosso, reconhecimento de que Deus supre as nossas necessidades físicas. Eu sei que a gente, quando está na igreja, a gente tem o costume de falar da área espiritual, né? E como eu já disse que não existe essa distinção entre o espiritual e o não espiritual. Você está aqui na igreja, você saindo daquela porta, a sua vida tem que continuar sendo um culto agradável ao seu Salvador. Então amanhã, a hora que o despertador despertar e você tiver que pegar o trem, ou você tiver que ir para uma faculdade, para uma escola, para o trabalho, onde quer que você for, você tem que continuar adorando a Deus através da sua vida e de compartilhar o Evangelho. E é interessante porque como reconhecimento da nossa parte em relação às coisas materiais também. É claro que as bênçãos espirituais são aquelas que nos dão o deleite de falar assim: puxa vida, eu não mereci o céu, mas por misericórdia de Deus eu reconheci Jesus Cristo como Salvador através do Espírito Santo e hoje eu tenho a certeza da minha salvação. Mas Deus, Ele não supre só isso. Deus supre as necessidades físicas também. Então a primeira coisa é o pão nosso. O que é o significado do pão? O significado do necessário. Pão naquela época era o principal alimento. Se você voltar atrás, você vai ver que o principal alimento, sendo na classe mais baixa ou classe mais alta, o pão era sempre algo natural à mesa. Eu sei que a gente também tem o costume de comprar um pãozinho na padaria, a gente gosta do pãozinho, como diria a minha querida avó, o filãozinho quentinho com uma manteiga e um copo de café com leite não tem igual. Mas hoje não é uma comida tão indispensável assim. Eu, por exemplo, particularmente, eu prefiro almoçar e jantar. Cada um tem um gosto, não tem pecado nenhum você comer pão. Mas por que Jesus está falando aqui pão? Porque naquela época era a comida, a maior comida e a principal na mesa de todos. Não faltava pão na mesa de ninguém. Ou melhor, era melhor que não faltasse pão na mesa de ninguém. Então, o pão é o significado da necessidade, de algo necessário. Ele não está pedindo aqui: o caviar nosso de cada dia nos dai hoje. O caviar é uma coisa, né? Tem até uma música que vai dizer que caviar é comida de rico, né? Então é interessante, ele não está pedindo uma coisa esdrúxula, né? Luxuosa, está pedindo pão, a coisa necessária para o alimento do ser humano, né? Isso significa o que também? Falar do pão significa estar desprovida de egoísmo. Quando você pede algo que é para a sua sobrevivência, você não está pensando em algo egoísta para você. Você está pensando naquilo que realmente é necessário para a continuidade da sua vida, né? Só que a gente às vezes gosta muito de coisas luxuosas, mesquinhez, e aí, né, esta petição exclusivamente não envolve luxo e mesquinhez. E aí eu faço essa pergunta novamente a você: será que a gente tem sido agradecido, tem pedido aquilo que é necessário em nossa vida? Como diz o catecismo, né, que eu li no começo, uma porção suficiente das coisas boas dessa vida. Esse pão nosso é daquilo que é suficiente. O Salmo 23 vai deixar muito claro que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então talvez você olhe para o lado e fale assim: nossa, mas fulano de tal tem isso, e eu não tenho. Você, como filho de Deus, você como alguém regenerado, você tem que confiar e ter a certeza de que você não precisa disso. Porque se Deus não te deu, é porque não é uma necessidade para você e para mim. Às vezes a gente olha para o lado e fala: mas nossa, eu queria tanto tal coisa. E aí nós
alimentamos isso dentro do nosso coração de uma maneira totalmente pecaminosa. Felipe, eu não posso sonhar, não posso ter nenhum tipo de ambição na minha vida. Claro que você pode. Agora, até que ponto isso é algo saudável ou algo pecaminoso dentro do seu coração? E essa é a pergunta, e é isso que o Pai Nosso, e é isso que o Pão Nosso está nos ensinando aqui. Nós temos que pedir a Deus aquilo que é necessário e colocar diante dele aquilo que é nosso desejo, mas confiando que se ele der, amém, e se ele não der, amém, glória a Deus. O problema é que quando a gente tem o costume de orar, e eu já falei isso algumas vezes, a gente pede muito mais do que agradece. Pense na sua última oração. Quantos pedidos você fez e quantos agradecimentos você fez? E pense em todos os pedidos que você fez, qual realmente na sua vida é necessário para a sua sobrevivência e para o seu caminhar. Porque necessidade é algo que se for tirado de você, você não estará bem. Passará fome, vai ficar doente. E aí vamos pensar um pouco. Olhe para a sua vida. Você tem muito mais coisas desnecessárias ou coisas necessárias na sua vida? O que é necessário, e a Bíblia vai dizer isso, que aquilo que é necessário para aqueles que são filhos de Deus não faltará. E aí, lá em Mateus 6:24, vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem se lembra daquele jovem rico, conhecedor da lei? Ele chega até Jesus e fala assim: Jesus, o que eu faço para... Eu já faço tudo isso, eu já guardo a lei. E aí Jesus fala assim: vende tudo e me segue. Jesus não estava preocupado com o dinheiro dele. Jesus estava dizendo assim: eu quero teu coração. O teu coração ainda não está totalmente quebrantado a mim. E não tem pecado nenhum interposto. O pecado é quando o seu coração não está nas coisas de Deus, estão nessas coisas mundanas, passageiras e desnecessárias. E o que você faz quando você tem a mais? Você pensa no seu próximo? Você realmente ama poder ajudar aquele que tem necessitado? Você ama poder entregar o seu dízimo e a sua oferta na casa de Deus? Ou todo começo de mês você faz isso como uma religiosidade? E eu não estou falando que você tem que parar de dar seu dízimo, mas trabalhar no seu coração com o amor que você tem que ter e a gratidão por aquilo que Deus tem feito em sua vida. Não tem como a gente servir dois senhores. Ou nós amamos a Deus de todo o nosso coração, ou as coisas que o mundo possa vir oferecer. E aí quem vai saber e vai permear o seu coração é você e Deus. Você vai colocar diante dele e falar assim: Deus, eu tenho sido mesquinho, eu tenho sido muitas vezes egoísta nas minhas decisões. Eu não estou me preocupando mais com o meu pão, estou me preocupando com tantas outras coisas, e nem agradecer aquilo que o Senhor tem me dado, eu tenho agradecido. Então Jesus aqui na oração ele mostra isso. E lá em Tiago 2,8 vai dizer assim: se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem. E aí eu coloquei aí o nosso. Ele fala assim: Senhor, o pão meu de cada dia me dá hoje? Ou ele diz o quê? O pão nosso. O nosso está no plural. Está no plural, eu também tenho que estar preocupado com o que está acontecendo com o meu irmão, principalmente o meu irmão em Cristo. E não só os meus irmãos em Cristo, mas aqueles que estão ao meu redor, o meu próximo. E nós precisamos fazer o bem ao próximo, se preocupar com o próximo. Não só a questão alimentícia, que é algo de suma sobrevivência, mas em outras áreas também. Espiritual também. Carinho, amor, dedicação. Não é natural, e às vezes a gente não está com muita vontade de chegar na nossa casa e o vizinho está ali na porta e dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, perguntar se está tudo bem, mesmo se você está precisando de alguma coisa. Eu sei que é difícil, mas isso é ir contra o seu egoísmo, contra o seu bem-estar e ir a favor da glória de Deus. Quantas vezes a gente chega cansado e aí a gente não está preocupado como os nossos familiares estão, às vezes, o que eles estão passando.
Pessoas tão próximas da gente, a gente nem sabe o que essa pessoa está passando. Aí só pensa o quê? No eu. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque amanhã eu vou fazer isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Tá, e aí? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando eu estava estudando, eu fiquei refletindo o que seria o pão nosso, né? E aí, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o famoso arroz e feijão, né? É o alimento que mais tem na mesa dos brasileiros, eu acho que é o arroz e feijão. E aí eu fiquei, Deus, quantas pessoas não têm isso? E é uma coisa tão rotineira na nossa mesa. Que o Senhor possa realmente ajudar, através da minha vida, a abençoar essas vidas. E Deus, Ele não vai te cobrar por aquilo que Ele não tem te dado. Deus, Ele vai te cobrar por aquilo que Ele tem te dado. Então, se Ele tem te dado condição de ajudar uma pessoa, ajude uma pessoa. Se Ele tem te dado condição de ajudar 30 pessoas, ajude 30 pessoas. Talvez financeiramente você não consiga ajudar ninguém, mas eu tenho certeza que em oração, se preocupando com o seu próximo, você pode ajudar. Então, o pão nosso é Jesus ensinando a que a gente possa reconhecer que Ele supre as nossas necessidades físicas e reconhecer o quão egoístas somos e que precisamos nos desvencilhar dessas coisas mundanas. Pense nisso, o pão nosso. Ele está dizendo aqui algo muito maior do que o pão nosso. E aí, continuando, ele diz assim: de cada dia. 2. Ansiedade não faz diferença no seu dia a dia. A ansiedade, e eu já falei isso aqui outras vezes quando eu vou falar da ansiedade, eu não estou dizendo de uma ansiedade que você tem em relação, que você precisa tomar seu medicamento, alguma coisa desse tipo. Estou dizendo de uma ansiedade de você não confiar em Deus. Estou dizendo de uma ansiedade que você não consegue dormir porque você fica se preocupando com algo que vai acontecer amanhã, ou talvez semana que vem, ou daqui 2 anos, né? E aí o que isso significa? De cada dia significa a confiança no cuidado diário de Deus para conosco. O crente não pode andar ansioso com o dia de amanhã. Então, primeiramente ele mostra que a gente tem que pedir o básico, que a gente não precisa de tantas coisas quanto a gente imagina que precisa. Ter a certeza que Ele está cuidando da gente todos os dias da nossa vida. Então, o pão nosso de cada dia. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, e às vezes eu me pego pensando em coisas que vão demorar para acontecer ainda, ou coisas que nem vão acontecer, e aquilo permeia meu coração. Eu falo, Deus, tem misericórdia, porque talvez isso nem vai acontecer. E eu já estou me preocupando e colocando tantas coisas e expectativas às vezes na minha cabeça que nem acontecerão. E aí Jesus vem aqui na oração deixada para ele e fala assim: cada dia basta o seu mal. A cada dia você precisa confiar e descansar em mim. Como não lembrar do povo do deserto, quando Deus treinando aquele povo, mostrando para aquele povo que Ele era soberano, que eles só poderiam pegar a comida que eles iriam comer no dia, confiando que no outro dia Deus supriria cada necessidade. Será que a gente vive assim? Ou será que a gente se vive apegando naquilo que a gente faz, achando que eu só consigo acordar vivo e comer no outro dia porque eu tenho feito algo? E realmente nós temos algumas responsabilidades, mas quem dá tudo pra gente é Deus. A sua conta no banco tem o dinheiro que tem porque Deus te deu. Você almoçou o que almoçou hoje porque Deus te deu. E você vai chegar em casa hoje e vai dormir e vai acordar amanhã bem, se Deus quiser. E como não pensar, né? Eu não sei porquê, não sei se foi porque eu fui ficando mais velho, essas coisas, essas informações foram chegando. Quanta gente que está super bem e de repente morre. Tem tanta gente que está tanto tempo doente e vive anos. Sabe o que significa? Significa que é Deus quem está cuidando, é Deus quem sabe o que vai acontecer na sua vida. Mas a gente, como a gente estudou na primeira
no primeiro versículo, a gente quer estar no controle das coisas. A gente quer saber aquilo que a gente pode fazer para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. É difícil dizer assim: Senhor, faça-se a tua vontade. E aí, um pouquinho assim, até um pouco dos anos, é difícil para o ser humano se desvencilhar e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu faço o que o Senhor quiser, eu quero que a sua glória seja vista em minha vida. E mais uma vez, Jesus está ensinando aqui, de cada dia, que realmente a gente possa se preocupar com aquilo que é diário. Amanhã, acordar, não sei que hora o seu despertador vai tocar, se preocupar em fazer o seu melhor naquele dia, para a honra e glória de Deus. No seu trabalho, na sua família, na sua escola, faculdade. Senhor, hoje eu quero te glorificar. E aí no outro dia: Senhor, me ajuda hoje a ser melhor do que eu fui ontem, para a tua honra, para a tua glória, confiando no Senhor, descansando no Senhor. Eu já contei algumas histórias aqui de pessoas que estavam passando por dificuldades e Deus supriu de formas maravilhosas. Mas me recordo de uma, quando eu estava no seminário ainda, de um professor do seminário, que ele era missionário, e ele trabalhava com os ribeirinhos. E eu lembro que ele comentou exatamente isso, que chegou um dia que ele não tinha mais o que comer. Toda aquela situação, ele já estava longe, ali pregando o evangelho há algum tempo, os suprimentos tinham acabado, e seus filhos ainda eram pequenos, e ele para e fala assim: não sei o que a gente vai comer. E ali em família eles oram a Deus e falam assim: Senhor, eu não sei como, não sei o que, mas o Senhor vai suprir. A gente precisa comer. E ele falou que aquele dia o pão foi banana, porque um vizinho, sem mais nem menos, o chamou, porque lá nos ribeirinhos não tem campainha. Ou seja, a gente está com um cacho de banana a mais aqui, e a gente está querendo dar para você, pastor. Você quer? Oh, glória. Ele falou que foi as melhores bananas que ele já comeu na vida dele. Ele falou que eles puderam dormir ali de barriga tranquila. Ele falou assim: o mais assustador de tudo era saber que no outro dia seria mais uma batalha. Como dormir? Ele falou que naquele dia ele dormiu tranquilo, porque ele viu o cuidado de Deus na vida da sua família. E ele falou assim que ele poderia enumerar vezes que ele não sabia o que fazer, e que Deus supriu de maneiras maravilhosas a sua família. Então, às vezes a gente está muito mal acostumado, a gente já nem agradece mais pelo que a gente tem, a gente se preocupa tanto com algumas outras coisas, e é Deus quem tem cuidado da gente, e é o cuidado diário que nós temos que crer. Lá em Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E é interessante que a gente pode ver que a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Eu não sei o que você está passando hoje, talvez você está ansioso com alguma coisa, mas eu quero te lembrar, e Jesus está lembrando através da oração do Pai Nosso, que a nossa ansiedade não vai fazer diferença no resultado. Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que confiar em Deus. O que está no seu, como diz, na sua alçada, faça, mas aquilo que você não pode fazer mais, você tem que confiar e descansar que Deus está trabalhando em seu favor. Então que realmente a gente possa ter a paz que excede todo entendimento, guardando nosso coração e a nossa mente através da pessoa de Cristo Jesus, com as dificuldades da nossa vida. E por último, o terceiro ponto é descansar diário na presença de Cristo. Então primeiro eu falei sobre o reconhecimento, questão do pão nosso, se pensar nos outros, você se preocupar com as dificuldades dos outros, agradecer a Deus por tudo que tem dado e reconhecer que o justo não vai padecer, porque Deus tem cuidado de nós. Saber que a nossa ansiedade não vai fazer com que algo seja diferente na nossa vida, e entendendo agora que o descansar diário na pessoa
de Cristo Jesus, o dá-nos hoje. O que significa o dá-nos hoje? A expressão hoje, nosso pão diário, reflete a vida do primeiro século em que os trabalhadores recebiam seus salários diariamente. Também lembra aos discípulos que vivemos apenas um dia de cada vez e cada dia somos dependentes de Deus para nos sustentar. Pedir a Deus que supra nossas necessidades não nos isenta da responsabilidade de trabalhar. O que isso significa? No primeiro século, o natural não era igual a gente é acostumado hoje. Hoje você vai receber seu salário ou é de 15 em 15 dias ou é uma vez por mês, dependendo da empresa que você está. Mas no primeiro século, o trabalhador recebia por dia. Então Jesus está sabendo isso e está falando aqui, dá-nos hoje, pensando que o trabalhador iria receber o salário no final do dia, para aquilo que ele pudesse pagar e ter as coisas que eram necessárias para o seu alimento. Mas pedir a Deus que supra as nossas necessidades não nos dá o direito de sermos pessoas que não trabalham. Felipe, então você está falando para mim que eu tenho que confiar, descansar, deitar na minha cama, colocar o Netflix e assistir o Netflix o dia inteiro, dormir, e a hora, no final do mês, no final do dia vai ter o alimento lá. Não é isso que eu estou falando, pelo contrário. Eu estou dizendo que você vai ter que fazer o quê? Fazer a sua parte e confiar em Deus. Você tem sua responsabilidade de trabalhar, de dar o seu melhor no seu trabalho para a honra e glória de Deus, mas confiando que é Deus quem vai te sustentar em sua vida. Isso é interessante porque a gente, às vezes, confunde as coisas. Que descansar é ser um pouco ali, sem preocupação de dar o seu melhor. Pelo contrário, o seu melhor Deus espera para a honra e glória do nome dele. Mateus 6,34 vai dizer: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, domingo está chegando ao final. Hoje tivemos as preocupações do domingo. A hora que chegar a segunda-feira de manhã, as preocupações da segunda-feira. Chegar a terça-feira, as preocupações da terça-feira. E assim por diante. Então que realmente a gente possa descansar diariamente na pessoa de Cristo Jesus, sem mesquinhez, pensando no seu coração: será que você tem pedido um pão nosso ou você tem pedido algo a mais? Você tem se preocupado com o seu próximo? Ou você tem tido desejos egoístas, pensando, egocêntricos, pensando em você só, no seu bem-estar, no seu status, Como diz aí fora, o status hoje é uma coisa muito gostosa. É interessante que a gente entra nas redes sociais, e eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim: cara, é engraçado, Ninguém posta foto lavando a louça. Ninguém posta foto a hora que está na pior, mas a hora que está na praia, aquele solzão, a cachoeira, aí vai, posta. Aí que o outro pensa: meu Deus, só eu lavo louça, o resto só viaja, só tem vida boa, só eu lavo louça, só eu trabalho, Não é assim. A gente sabe que as redes sociais, no fundo, são uma grande mentira, porque a gente só vai querer postar aquelas coisas que parecem que são agradáveis aos olhos de todos. Dificilmente você vai postar uma coisa que vai trazer um status a menos para você. E essa não pode ser a preocupação, não pode ser o jeito que o cristão vive, porque isso é um jeito mundano de se viver. Nós temos que ser agradecidos até quando nós estamos lavando a louça. Ali, lava a louça, ali puxando, faz as coisas. E tem que trabalhar, glória a Deus que eu tenho saúde para trabalhar. Glória a Deus. Tem que lavar roupa, glória a Deus. Amém. Nossa, mas eu tenho que... Olha, eu queria comer em tal restaurante, mas o meu vizinho está precisando da minha ajuda, eu vou ajudar ele e vou comer arroz, feijão e ovo também. Glória a Deus. E eu já falei aqui outras vezes que enquanto a gente como igreja não for diferente no amor cristão, nada, que é o verdadeiro evangelho, nada vai fazer com que as pessoas entendam o evangelho. Você pregar é importante, muito importante, porque a forma ordinária de alguém reconhecer a Cristo Jesus como Salvador é através da pregação da palavra. Mas importante é você demonstrar esse amor cristão àqueles que estão ao seu redor. Então, muitas vezes a gente é igual ao mundo, não está preocupado, só olhando, como diria os antigos, olhando para o próprio umbigo. E aí a gente tem um problema, porque isso não glorifica a Deus.
Felipe, mas como eu coloco em prática tudo isso? Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como eu coloco o pão nosso de cada dia dá-nos hoje em prática no dia a dia? Primeira coisa, não duvidar do cuidado de Deus sobre a nossa vida material. Não existe barganha. Deus cuida dos seus. O que é barganha? Barganha, você faz alguma coisa e depois ganha algo em troca. Deixa eu te lembrar, com Deus não existe isso não. Com Deus, Ele vai cuidar de você independente de qualquer coisa, porque se fosse depender da barganha, nós estaríamos perdidos. Porque a Bíblia vai dizer que aquilo que nós fazemos é como trapos de imundícia. Então lá no fundo nós não temos praticamente nada de bom. Mesmo depois que entregamos a vida para Jesus como Salvador, é um processo de santificação e só seremos totalmente agora perfeitos quando Cristo voltar e glorificar o nosso corpo e viveremos eternamente com Ele. Então para com esse negócio de barganha. Deus, eu fui na igreja domingo de manhã e domingo à noite, né, na reunião de oração da terça e da quarta, agora eu quero um carro zero. Para com isso. Isso não existe. Ó Deus, eu não falei palavrão a semana inteira. Estou te glorificando, hein? Ó, dá um aumento para mim no meu trabalho, no meu emprego. Isso não existe com Deus. Deus, Ele supre as dificuldades e as necessidades daqueles que são seus filhos. E nós temos que ser agradecidos. Não ter amor exagerado aos bens materiais. Lembre-se, posse não é a essência do cristão. Então, se você tem um bem exagerado pelas coisas materiais, reveja isso. Pense melhor nisso. Porque o verdadeiro cristão tem que ter o amor exagerado pelo seu Salvador. E não pelas coisas terrenas, né? Se você tem dado muito valor às coisas materiais, tome cuidado. Porque, como eu li, não tem como nós servirmos a dois senhores. Tome muito cuidado com isso. E deixa eu te relembrar. Quando você for embora, todos esses bens materiais ficarão aqui. Todos esses bens materiais ficarão aqui. O amor cristão deve ser prático. Sabe o que significa? Orar, agir, cuidar dos necessitados com nossos recursos. Ser generoso de acordo com a nossa condição. Olha que lindo. Deus não vai cobrar de você o que você não pode. Ser generoso de acordo com a sua condição. Então Deus vai te cobrar por aquilo que Ele tem te dado. Então você seja generoso, e a gente vai no próprio Sermão do Monte, não é ficar ajudando os outros para ficar contando para todo mundo que você está ajudando, que você está fazendo isso, fazendo aquilo outro. O Sermão do Monte, Jesus diz que quando você jejua, você tem que lavar seu rosto para que ninguém saiba que você está jejuando. Quando você ajuda com a direita, a esquerda não precisa saber, não precisa ficar contando para todo mundo que você está ajudando, porque isso já é para quem pensa no seu status, no seu orgulho. Toma cuidado com isso. Ajude as pessoas conforme aquilo que Deus tem te dado. Ver seu trabalho como bênção de Deus para a sua vida e não como algo ruim. O trabalho é importante para o indivíduo e sua família. Eu já vi alguns crentes falando assim: nossa, no céu, não vejo a hora de chegar no céu porque eu não vou trabalhar. Aí eu falo: você está enganado. Lê Gênesis. O que Adão fazia? O que Adão e Eva tinham que fazer? Cuidar do jardim. Sabe o que é isso? Trabalho. O que aconteceu depois do pecado foi um enfado no trabalho. Realmente a gente fica cansado, às vezes a gente fica esgotado, mas trabalhar é bênção de Deus. Então, ao invés de a gente acordar bravo, irritado, acorda agradecendo a Deus que você pode trabalhar mais um dia, e que através do seu trabalho Deus está te suprindo naquele dia também, que através do seu trabalho a sua família é edificada, que através do seu trabalho Deus é glorificado na sua vida. E é interessante porque muitas vezes as pessoas veem o trabalho como algo ruim. O trabalho é uma bênção de Deus, e não importa qual seja o trabalho, sendo um trabalho digno, um trabalho honesto, é bênção de Deus. Porque também, se você está no seu trabalho e o seu trabalho não condiz com a palavra de Deus, você tem que tomar cuidado, porque ali você não está glorificando a Deus com a sua vida. Filipe, mas eu vou abrir mão disso, daquilo outro.
que a gente acabou de entender? Que Deus, Ele supre as necessidades dos filhos dele. Mas Felipe, não tem como, o pessoal não está desviando dinheiro, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas eu sei de tudo que está acontecendo. Você não pode ser complacente com isso. Você falou, não adiantou, falou outra vez não adiantou, o pessoal sonega tudo. Você tem que pegar suas coisas e pensar em outra coisa, pedir o direcionamento de Deus. Falar: Deus, isso não agrada ao Senhor, eu sei disso, eu preciso agradar ao Senhor com tudo a minha vida, com o meu trabalho também, né? Agradar a Deus quando nós vamos comprar algo e assim por diante. Então eu concluo minha pregação com o que está escrito lá em Provérbios 13:25. Nossas petições devem ser ponderadas, pois temos que entender que fazer um pedido é diferente de apenas dizer algo. A palavra de Deus diz que o justo não padecerá. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. O que está querendo dizer aqui em Provérbios é que aquele que tem a Cristo, ele será grato por tudo. Mas o perverso, por mais que ele tenha, ele vai ter aquela sensação de insatisfação na sua vida. Então você precisa realmente, como cristão, ser satisfeito no Senhor. Tem um corinho antigo que diz: satisfação é ter a Cristo, que não tem prazer maior já visto. E realmente a nossa vida tem que ser satisfeita na pessoa de Cristo Jesus. Então a gente pedir aquilo que é necessário para a nossa vida não tem pecado nenhum. Aprendemos isso através do Pai Nosso. Mas barganha, exigir coisas, mesquinhez na oração, é simplesmente você deixar mais gospel uma coisa que não é aquilo que Deus espera de nós. Felipe, eu não posso colocar diante de Deus aquilo que eu tenho vontade? Você pode. Você diz: Deus, eu tenho vontade disso, mas faça-se a tua vontade e faça o que é melhor para mim. É diferente de você falar: Deus, eu preciso de um pão para comer. É totalmente diferente o jeito que você expõe isso para a pessoa de Deus. Então eu concluo essa pregação antes de nós irmos para a mesa. A ansiedade é não descansar na pessoa de Cristo, e isso não trará a você melhor resultado. Essa é a mesa que nós vamos participar daqui a pouco. Essa é a mesa do suprimento. Sabe por quê? Porque Deus supriu a sua ira em Cristo Jesus através do seu Filho, enviando Ele ao mundo para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna em abundância. Essa mesa aqui é a mesa do agradecimento por tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida. Essa mesa aqui é a mesa da gratidão por aquilo que Deus tem dado materialmente também, mas também é a mesa do reconhecimento de quanto eu sou pecador e o quanto eu careço da misericórdia diária de Deus, confiando que todos os dias Ele tem cuidado de mim. Essa é a mesa do Senhor, é a mesa de Cristo, aquele que transforma a vida do pecador e que agora dá sentido àquilo que não tinha sentido antes, que agora você pode ser totalmente satisfeito na pessoa de Cristo Jesus. Baixe sua cabeça e vamos orar. E assim que acabar a oração, eu quero convidar os presbíteros e o pastor Marco para estar aqui à frente, para que a gente possa estar ministrando a ceia. Senhor meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. O pão nosso, Pai, de cada dia nos dá hoje, Pai, que realmente nós sejamos gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e tem nos dado. Obrigado, obrigado e obrigado. Que realmente possamos usar da nossa vida, das nossas energias, dos nossos recursos também para abençoar outras vidas, Pai. Que possamos realmente entender que somos um canal de bênção, entender que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está cuidando, Pai, e que nada do que nós possamos colocar em nossa cabeça e ficar remoendo vai fazer com que o resultado seja diferente. O que temos que fazer é nos propor a fazer aquilo que o Senhor mesmo tem nos designado, que possamos ser bons trabalhadores, bons pais, mães, filhos, filhas e assim por diante, que possamos realmente glorificar o Senhor com a nossa vida. Nós não merecemos tão grande privilégio, mas por misericórdia o Senhor nos alcançou. Obrigado, obrigado por isso, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, que a gente possa realmente reconhecer esse cuidado diário. E agora que nós vamos à Tua mesa, Pai,
a mesa da alegria de ter a certeza que um dia o Senhor voltará para nos buscar, que o Senhor morreu, derramou sangue precioso, foi moído, esmagado por mim e por todos aqueles que reconhecem o Senhor como Salvador. Que realmente a gente possa ter esse discernimento e entender que essa mesa é a mesa da gratidão pelo sacrifício, é a mesa da gratidão por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, e é a mesa do descansar do Senhor em nossas vidas. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.